Boa noite, meus irmãos. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias. Salmo 88. Salmo 88. Os irmãos ouçam a leitura das Santas Escrituras. Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. Salmo didático, de Remã, israelita. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue a Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo por Ti, clamo por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água. De contínuo, há um tempo, me circundam. Para longe de mim afastar-te amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus gracioso, sublime, maravilhoso, Deus que inspirou, preservou a Sua bendita palavra, que temos o privilégio de ler. Deus gracioso, que envia o Seu Espírito para iluminar os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as maravilhas dos Seus ensinamentos. Ó Deus, rogamos a Ti, Senhor, nesse momento tão especial, onde temos o privilégio de abrir a Tua santa e bendita palavra e poder ler, ouvir, meditar e aprender dela. Ser gracioso, Senhor, meu Deus. Supre as necessidades de nossa alma. Atende os anseios do nosso coração. Dar-nos, Senhor, meu Deus, mais de Ti, pelo ensino da Tua palavra. Instrui nossa mente, orienta nossa vontade, alimenta, Senhor, meu Deus, nosso entendimento e enche o nosso coração do conhecimento do Teu Filho. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Meus irmãos, nós estamos vivendo um ano muito emblemático para nós, que Deus, pela sua infinita e misericórdia e graça, alcançou com seu santo evangelho. Vivemos um ano onde podemos reconhecer, comemorar a intervenção de Deus em benefício da sua igreja, que foi a reforma do século XVI. 500 anos onde podemos olhar para trás e ver o mover do Espírito Santo resgatando os seus ensinos, a sua verdade, o seu conhecimento. E de todas as grandes e inestimáveis contribuições que os reformadores do século XVI, de Lutero a John Knox, nos deixaram, foi exatamente a proclamação da sublimidade e da suficiência das Escrituras. Só a Escritura, só a Palavra de Deus, ela é fonte para a nossa fé, para o nosso culto. Ela é a luz que ilumina o caminho para possamos de fato conhecer e adorar a Deus. E abrir a Palavra de Deus, lê-la, ouvi-la, estudá-la, meditar nela, que privilégio, que bênção que temos diariamente a possibilidade de desfrutar. É o que estamos fazendo aqui, lendo a sua palavra, lendo, portanto, aquilo que é luz e lâmpada, água e pão, óleo e vinho para as nossas vidas. É um privilégio imenso termos, portanto, essa palavra que foi inspirada, preservada e que hoje podemos ler, sabendo tão somente que, além da letra, podemos entender o que Deus quis revelar de si, do seu ser, da sua vontade para nós. Sabemos que ela é a espada do Espírito. Sabemos que é mediante a luz espiritual que brilha em nosso coração que podemos entender, compreender e aprender de Deus através da leitura da sua palavra. A porção particularmente abençoadora desta palavra é o livro dos Salmos. Não há um livro tão especial na Escritura como esse. Não somente pelo seu conteúdo, mas essencialmente pelo seu propósito, pela sua função. Aqui nós temos as orações que ao longo da história o Espírito Santo estimulou homens a fazerem. Aqui nós temos tudo aquilo que podemos, portanto, aprender. É uma revelação especial, nós sabemos. Nós temos uma revelação através de poesias. São 150 poemas, produzidos, portanto, por homens a quem Deus capacitou para isso e inspirou para isso. É verdade que essa divisão que nós temos em capítulo e versículo, que é tão útil, tão necessária, tão didática, no livro dos Salmos ela acaba nos confundindo. Acaba, portanto, nos levando a pensar que estamos diante de narrativas, ou diante, quem sabe aqui, de textos históricos. Não, nós estamos aqui lendo um poema, produzido por homens a quem Deus inspirou para isso, habilitou para isso. Os maiores poetas que já pisaram sobre esta terra estão expostos aqui. Dentre eles, o mais mavioso, Davi, que com arte, com engenho, compôs de forma inspirada orações para que a Igreja do Senhor, em todo o tempo que estiver militando, possa fazer. Este é, portanto, aquilo que os homens de Deus que leram e estudaram esse salmo puderam dizer. Na verdade, este livro. Lá no século IV, um dos pais da igreja, chamado Atanásio, olhando para o livro dos Salmos, ele disse que aqui nós temos uma síntese de toda a Bíblia, de todas as Escrituras. Nos Salmos nós temos todo o Pentateuco. É bem provável por isso que a igreja judaica dividiu o livro dos Salmos em 5 livros. Esses 5 livros representando o Pentateuco.
Aqui nós temos de Gênesis até Malaquias exposto. Aqui nós temos uma síntese da Bíblia. Na verdade, nós temos de uma forma muito especial, diz Lutero, uma mini-Bíblia aqui. O Espírito Santo, portanto, condensou toda a mensagem do plano da redenção de Deus nesses 150 poemas. É por isso que nós, quase que de forma subliminar, na verdade, quase sem perceber, nós temos tanto apreço pelo livro dos Salmos. Ele se afina muito com a nossa alma. É, sem dúvida nenhuma, uma porção preciosa do mover do Espírito Santo. Só que de uma forma muito especial. Atanásio nos diz que não há outro lugar que revele tanto o ser, os atributos, os atos e a vontade de Deus como nos Salmos. Quando lemos os Salmos, nós encontramos como que um espelho mostrando toda a nossa alma. Por isso que Calvino chamou o livro dos Salmos de uma anatomia da alma humana. Não há nenhuma experiência que um ser humano possa passar nesta vida que não está exemplificado aqui. Não há nenhum momento que a nossa alma possa, portanto, vivenciar que não esteja aqui. Aqui nós temos, portanto, um compêndio. Talvez o termo anatomia hoje esteja exatamente já ultrapassado. Nós temos uma ressonância da nossa alma aqui. Nós temos uma tomografia de forma mais perfeita do que é a alma humana estar aqui. Nós temos, portanto, um salmo, um livro, onde Deus se revela, nos revelando, onde nós podemos nos derramar diante dele, expor toda a nossa vida e todos os momentos dela. Está exatamente aqui. O texto que nós lemos, deste perfeito manual de oração, o Salmo 88, que vamos estudar, é um poema, como todos os outros salmos na Bíblia, e é um poema bem especial. Na verdade, nós temos dificuldade de entender isso, porque nós estamos diante de uma cultura diferente da nossa. Nós estamos diante da poesia hebraica, da cultura oriental. Ao sábado já começamos a estudar um capítulo muito oportuno para entendermos a relação entre o cristianismo e as culturas. E quando nós olhamos a escrita da Bíblia, a sua confecção, vemos que Deus usou, portanto, duas grandes culturas. No Velho Testamento nós temos a cultura oriental, com as suas características específicas. E nos ajuda muito a entender o Velho Testamento se olharmos por essa perspectiva. Nos ajuda muito a entendermos, portanto, os Salmos se considerarmos que estamos diante de poemas. Diferente, evidentemente, do que entendemos por poema na nossa cultura ocidental. Aqui não tem uma padronização a partir de rima. Os Salmos não podemos de forma nenhuma estudá-los e procurar rimas, como caracteriza as poesias na cultura ocidental. O que nós temos, portanto, é uma forma bem específica. Por isso precisamos atentar para o Salmo 88 dentro dessa perspectiva, né? Na verdade, nós temos diversos tipos de salmos. Basicamente, todos eles eram acompanhados por instrumento. Sim, eram acompanhados por instrumentos. Alguns títulos, que são canônicos, foram exatamente orientações colocadas posteriormente para dizer, na verdade, como aquele salmo deveria ser cantado, com que instrumento, com que melodia, às vezes. Porque o instrumento e a melodia dariam o tom do sentido e do significado da mensagem do salmo. É o caso, portanto, deste Salmo 88. É um salmo de lamentação. É um lamento. Como a grande maioria dos salmos.
Isto não é um acidente, não é aleatório. Porque a grande maioria dos salmos são lamentações. Porque essa é a história do ser humano após a queda. Essa é a característica que predomina nas nossas vidas. O que deveria nos surpreender neste mundo sob o pecado é ainda termos motivos de alegria, ainda termos gozo e satisfação. Isso deveria diariamente nos surpreender. Quando olhamos para o nosso redor, para as nossas famílias, e vemos, na verdade, que podemos desfrutar de alegria, deveríamos levantar nossas mãos e agradecer a Deus. É isso que os Salmos de Lamentações nos dizem. A maioria dos poemas são, na verdade, poemas de lamento, de queixas, de súplicas e de clamor ao Senhor. Isso tem causado muita dificuldade, né? Spurgeon, quando comentou este salmo, não deixou, na sua sinceridade, de registrar que ele não entendia como é que este cântico, ou seja, isso se chama um cântico, isso chama-se um louvor. Como pode? Né? E ele tenta entender que Deus queria mostrar que a nossa fé sobrevive mesmo nas calamidades. Mas foi ele que, na verdade, cunhou uma das apresentações mais populares deste salmo. Foi Spurgeon que disse que se existe um salmo triste, se existe um salmo de lamentação, este é o salmo mais triste que a Bíblia tem. Se você tiver essa curiosidade, for buscar sermões sobre o Salmo 88, quase de forma unânime, todos os pregadores começam anunciando que vão pregar sobre o salmo mais triste da Bíblia. É verdade. Mas por que esse seria, então, o salmo mais triste da Bíblia, se estamos com pelo menos aqui 70% dos salmos na Bíblia sendo de lamentação, de clamor? É porque este salmo tem uma peculiaridade. Não é tanto o seu conteúdo. O seu conteúdo, nós vamos, de forma bem básica, ilustrar, está presente em tantos outros salmos. Está presente, na verdade, em cânticos como cânticos do rei Ezequias. Está presente na lamentação de Jeremias, na lamentação de Abacuque. O conteúdo de clamor está presente. Mas o que torna o Salmo 88 tão especial não é o seu conteúdo, é o seu desfecho. É como ele termina. Se fôssemos estudar aqui os Salmos de Lamentação, nós veríamos um padrão. Nós veríamos o problema, nós veríamos a súplica e uma demonstração de esperança. É assim que funciona, né, o padrão poético na poesia dos Salmos, quando se trata de lamentação. Há o problema que é apresentado. Há o questionamento. Por que, Senhor? Mas há a esperança. Em ti espero. Estou te aguardando. Meus olhos estão olhando para ti. Esse seria o padrão de um salmo típico de lamentação. Aqui não temos isso. É o único salmo na Bíblia onde não há nenhum fiat, nada. Não há nenhum princípio de esperança. Não há nenhum fiapo de luz de esperança neste salmo. Ele termina da forma mais terrível que poderia ser composto um salmo de lamentação. Ele termina dizendo: os meus conhecidos são trevas. É assim que este salmo termina. É por isso que ele chama tanta atenção. É uma lamentação, é um masquil, diz o texto que lemos, que seria em muitas Bíblias o primeiro versículo. É um salmo dos filhos de Corá. Ele foi, portanto, aqui feito para ser cantado pelo mestre do canto. Ele deve ser acompanhado com o instrumento que mais expressa esse clamor, essa agonia, a cítara. E é um salmo contemplativo. É um salmo que foi construído de forma especial.
Ele foi composto de forma especial. Aqui nós temos como tradução Salmo didático, de Emã, o Ezraíta. É este salmo, meus irmãos. De fato, ele nos traz uma série de informações que nós precisamos atentar antes de vermos por que o Espírito Santo preservou esse texto nessa condição, com essa estrutura para a sua igreja. Com que razão? Qual foi o motivo do Espírito Santo de nos trazer uma mensagem de lamento com tanta tribulação? O que é que nós podemos, portanto, aqui considerar? Não necessariamente olhando para a vida do salmista, mas para nossas vidas, para os nossos tempos. Existe uma construção bem ordenada neste salmo. No versículo 1 e versículo 2, na verdade, na primeira estrofe do salmo, nós temos o clamor. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite eu grito diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu grito. É assim que começa. Do versículo 3 ao versículo 8, o poeta vai expressar os motivos do seu clamor. Por que ele está gritando? E ele vai dizer: pois a minha alma está saciada de angústia. Não há mais um mínimo lugar não há possibilidade de receber mais nenhuma gota de angústia. Estou saciado, plenamente cheio. Olho para todas as condições da minha alma, espiritual, social, econômica. Olho para todos os aspectos e em nenhum deles eu vejo saúde. Estou completamente angustiado, saciado de angústia, farto de males. Talvez só alguém com uma veia poética inspirado pudesse amplificar o que o salmista está querendo dizer aqui. Não há como acrescentar a percepção que ele tem da sua dor. Ele está saciado de males. Ele está farto de angústia. A minha vida já está à beira da cova. Já estou à beira da morte, diz o versículo 3. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem nenhuma força. Não tenho absolutamente nenhuma condição de reagir. Não tenho absolutamente nenhuma condição de tomar nenhuma decisão que possa reverter esse quadro. Estou sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, daqueles que são desamparados de tuas mãos. Puseste-me no mais profundo abismo, na mais profunda cova, nos lugares mais ausentes de luz, tenebrosos, nos abismos, no lugar onde tudo é devorado, onde nada subsiste. Essa é a ideia aqui de abismos, é Abdom mesmo. É dentro da literatura poética e mito poética da época, era um lugar, portanto, insaciável, que consumia toda a energia, toda a força e todo o vigor. É lá que o salmista se encontra. É para lá que ele, na verdade, diz que o Senhor o pôs. Sobre mim pesa a tua ira e tu me abates com todas as tuas vagas. No texto original, nós temos uma outra palavra aqui depois de ondas. É a expressão selá. Ela foi removida de praticamente todas as traduções, porque ninguém sabe o que significa. Se é uma pausa na poesia, se é um momento em que o poeta dá uma ênfase, ou se é um momento em que quem está tocando faz um acorde mais intenso, um tchan, 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 qualquer coisa assim. Mas essa palavra está aqui, no final do verso 7. Ela volta a aparecer no final do verso 10. Dentro da construção poética era exatamente o momento em que o salmista mostrava
na sua construção, o momento mais solene, mais profundo da sua angústia, do seu clamor ou da sua exultação, do seu louvor. Aqui, ele descreve, portanto, os motivos pelo qual ele está clamando ao Senhor. No versículo 9, ele repete tudo de novo. Tá? Ele diz, dia a dia venho clamando a ti. Não sem antes mencionar que o seu sofrimento transparecia, que a sua dor não era alguma coisa apenas interior, que ele não estava aqui com um sorriso no rosto e com o coração dilacerado. Não, os seus olhos mostravam o quanto ele estava amortecido. E ele diz, os meus olhos desfalecem de aflição. As suas olheiras eram uma evidência que qualquer pessoa poderia constatar da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, da sua perplexidade. Davi também nos diz a mesma coisa. E quando ele refere-se a isso, ele chama atenção exatamente para isso. Ele diz, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, diz Davi no Salmo 6, no verso 7. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Havia uma evidência externa dessa profunda e aguda e dilacerante dor interna. E o salmista faz questão de mostrar. Mas ele volta então a repetir na sua poesia o mesmo estado. São estrofes que se repetem. E ele diz a partir do verso 9, primeiro novamente o clamor. Dia após dia venho clamando a ti. E esse hebraísmo significa exatamente continuamente. Não era apenas nos momentos de oração. O seu pensamento estava constantemente diante de Deus, colocando diante de Deus toda a sua angústia, dor, sofrimento, choro, toda a sua perplexidade. E depois de voltar a mostrar na poesia o seu clamor, ele volta novamente a mostrar os motivos. E quais os motivos do seu clamor? Era exatamente as perplexidades do porquê. Por que ele estava passando aquilo? Por que aquele sofrimento? Por que aquela angústia? Por que ele se encontrava como alguém em estado terminal? E ele, então, coloca de uma forma muito interessante, que na poesia hebraica nós chamamos de paralelismo, de comparações, onde ele vai intensificando a mensagem a cada frase. E ele diz, mostrarás tu prodígio aos mortos? Por que eu estou morrendo? Por quê? Ou aos finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Por que, Senhor? Não entendo. Não consigo entender. Porque me colocas nessa situação. Estou à beira da sepultura, estou morrendo, mas o que é que tu ganhas com isso, Senhor? Que proveito há na minha morte? Como, Senhor, eu posso entender que a morte pode beneficiar de alguma coisa a ti? Não há louvor entre os mortos. Não há, portanto, ninguém que vá dizer, olha, ele o fez. Não há conhecimento dos teus prodígios, das tuas maravilhas. Não há ninguém no cemitério que louve a tua justiça. É verdade que o salmista mostra a sua concepção, muito de um judeu com relação a isso. Mas ele não está simplesmente tentando entrar na teologia da vida pós-morte que acontece com a alma. Ele está tentando chamar o significado especial para a vida, para o hoje, para o aqui, para o agora. Por eu estar vivo e poder reconhecer quem é Deus, as suas grandezas, maravilhas, sua justiça e bondade. E pela terceira vez ele vai repetir a mesma construção no poema. No versículo 13 ele diz, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro antemanhã. Já me antecipo. Já acordo pensando nisto. E diante de ti está a minha oração. Mais uma vez, mostrando o seu clamor, novamente, ele constrói
através de imagens, o motivo do seu clamor. Por que rejeitas a minha alma e ocultas de mim o rosto? Por que estás silencioso, ó Deus? Por que não respondes? Todos os dias, continuamente, incessantemente, profundamente, eu ergo as mãos e te peço que tu te movas, que tu te incline, que tu vejas o que eu estou passando. E tu te mantens em silêncio. Por que, Senhor? Por que isto? Eu ando aflito, prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores. Diferente dos salmos de lamentação, ele não está lamentando aqui porque o inimigo está às portas. Ele não está lamentando aqui porque a cidade está sitiada. Quem está lhe causando terror não é o diabo. Quem lhe está causando o verdadeiro terror é Deus. Tu me aterrorizas. Eu temo o teu terror. E sob o peso dos teus terrores, eu estou desorientado. Eu não sei o que fazer. Eles me rodeiam como água, de contínuo, e a um tempo me circundam. Nós sabemos que com toda a habilidade poética, ele está querendo nos dizer uma situação de pressão, de esmagamento. Ele está se sentindo esmagado, oprimido. Esta é a condição deste salmista aqui. Para longe de mim afastar-te, amigo e companheiro. Eu estou cercado por trevas. As trevas são a minha companhia. Meus irmãos, de forma bem poética aqui, o que nós temos são 3 imagens. É muito importante que consideremos nos salmos essas imagens. Acabamos de ler o Salmo 103 durante a liturgia, quando o salmista diz, assim como dista o Oriente do Ocidente. Esta imagem, que na concepção dele era alguma coisa que não poderia ser dimensionado. Afasta de mim as minhas transgressões. É uma linguagem poética para expressar uma verdade profunda, que nem a teologia poderia fazer, mas a poesia poderia chegar perto. E aqui nós temos, portanto, 3 imagens específicas que vão nos ajudar muito a entender a mensagem deste salmo, se pudermos compreender. A primeira imagem é de alguém com os pés na cova, perecendo, à beira da morte. De alguém que já foi jogado entre os cadáveres, mesmo estando vivo. É bem provável que a imagem seja realmente de um campo de guerra. Uma guerra atroz, terrível, onde um indivíduo foi ferido e aqueles que passaram já o jogaram entre a vala comum dos cadáveres, e ele está lá. E ele está dizendo, eu ainda estou vivo, mas já estou sendo contado entre os mortos. Essa é a primeira imagem que o poeta usa, e ele vai repeti-la em 2 momentos. No verso 3 ao verso 6, esses primeiros versos, nós temos esse indivíduo sendo atirado entre os mortos, no lugar daqueles em que Deus não lembra, mas atirado não entre uma vala comum, na mais profunda cova, no abismo, no lugar de perdição, sendo tragado. É assim que ele se vê. No versículo 15, ele volta a usar essa mesma imagem, né? Ando aflito, prestes a expirar desde o moço. A segunda imagem que o salmista usa, que o poeta vai usar, é de alguém esmagado, sob vagalhões. E ele vai dizer isso no versículo 7, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. A ideia de alguém, portanto, aqui numa praia e vagalhões profundos e imensos, e ele se debate, não tem onde sair. E o peso desses vagalhões o esmaga, o pressiona. Essa é a imagem. A mesma imagem que ele volta a repetir nos versos que estão no versículo 16 e 17. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim.
Eles me rodeiam como alguém que está sendo afogado. Rodeiam como água de contínuo, e há um tempo me circundam, e eu não tenho escapatória. E as tuas ondas vêm, e as águas me cercam. E a terceira imagem, que ele vai em 2 momentos da sua poesia também repetir, é de alguém absolutamente só, abandonado. Ele diz no versículo 8, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou confinado e não vejo como sair. E ele volta a dizer isso também no verso 18. Para longe de mim afastastes amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas, estou confinado às trevas. Eu penso que nenhum outro poeta poderia descrever com tanta propriedade e profundidade a condição de alguém sob tremenda, deprimente e profunda angústia. Penso dificilmente, provavelmente talvez só o professor de Emã, Davi. Sim, talvez ele pudesse, o mavioso salmista de Israel, talvez pudesse descrever as suas aflições espirituais de uma forma tão poética, tentando utilizar aquilo que estava ao seu redor, na rotina da sua vida, para mostrar sua aflição aguda, profunda, lancinante, que atingia toda a sua alma. O peso dos teus terrores, a tua ira passa sobre mim. É um termo, portanto, aqui que avança na visão que o salmista, que o poeta quer nos passar. Nós não temos, na verdade, como ter informações históricas sobre esse texto, irmãos. Até saber quem foi Emã, não podemos afirmar com absoluta segurança. É bem provável que tenha sido o personagem descrito no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 25. É bem provável que seja Emã, irmã de Etã, o autor do salmo seguinte, o salmo 89, companheiro de Asaf. É bem provável que seja este cantor. Era um cantor que era profeta, porque Davi o chama de vidente também. É bem provável que ele tivesse uma sabedoria realmente tão especial, que ele foi comparado a Salomão, um pouco menos sábio que Salomão. É bem provável que seja este Emã, sim. As suas qualificações, portanto, sinalizam com a condição de produzir um salmo como este, pela inspiração do Espírito Santo. Ele foi colocado como o cantor-mor. Ele foi colocado como chefe do coral. Ele tinha uma sabedoria profunda. Não sabemos. As perspectivas, portanto, aqui, para tentarmos entender qual é a real razão que leva a tanta aflição, a tanto tormento, a tão deprimente lamentação, nós não sabemos. Alguns imaginam que fosse a lepra, talvez, quando ele diz que colocássemos como objeto de abominação. É possível encontrarmos já Emã, idoso, agora sendo acometido por aquela doença que o excluiria do louvor, da direção dos cânticos, que o excluiria da companhia de Asaf, de Etã, seu irmão, de Davi, seu mestre. É bem provável, é possível, mas não temos como assegurar que era isso. É possível que ele esteja se referindo ao fato de ver a cidade de Jerusalém sendo sitiada, vendo o castigo de Deus. E ele clama dia e noite, incessantemente, profundamente, constantemente. E ele só quer uma coisa, que Deus o ouça, que Deus se revele, que Deus se incline, que Deus diga alguma coisa. Abacuque passou por uma experiência semelhante. Deus se calou e não lhe respondeu. E falou no íntimo da sua alma. Mas aqui nós não encontramos nada disso. Não encontramos, portanto, alguém sendo, de forma nenhuma aqui, ouvido. Sabemos que era um homem piedoso. Ele mostra a sua piedade naquilo que ele compôs. Ele conhece o Deus a quem ele está clamando. Ele conhece o Deus a quem ele está gritando.
Ele sabe que é o seu Deus Salvador. Na verdade, o Salmo já começa com essa única perspectiva de graça, de luz. Ele está clamando ao ser correto. Ele está clamando a Deus. Senhor, ó Senhor, Deus da minha salvação. Ele sabe que este ser é um ser maravilhoso. É aquele que mostra prodígios. Ele o conhecia pelos seus prodígios. Ele conhecia pelas suas maravilhas. Ele sabia que Deus é o Deus que realiza prodígios. Ele sabia que esse Deus é o Deus que é bondoso. E que a sua bondade é referida, é contada e é cantada. Que a bondade de Deus está na boca do seu povo. Ele sabia não apenas por ouvir dos salmos, mas por participar do coral e por conviver com os feitos de Deus e por saber por sua própria vida que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele sabia que esse Deus, que é Salvador, que é cheio de poder, que é bondoso, é um Deus fiel. A tua fidelidade. Ele sabe do caráter de Deus. Ele sabe que não está recorrendo a um Deus que não possa socorrer, a um Deus que não cumpre as suas promessas, a um Deus que não tem prazer em ser bom. Ele conhece a Deus. Ele sabe que esse Deus é o Deus que manifesta maravilhas nas trevas. Se há um título que pudéssemos utilizar para desencadear uma reflexão sobre essa poesia, seria exatamente este, tá? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Acaso na calamidade se manifesta o teu poder, a tua bondade, a tua justiça, a tua fidelidade? Acaso nos infortúnios que estamos sujeitos nessa vida, podemos ver a tua bondade, Senhor, a tua misericórdia, o teu poder, as tuas maravilhas? Acaso quando os nossos entes queridos morrem? Acaso quando perdemos? Acaso quando somos afligidos pela dor, pela doença? Será que podemos ver a tua misericórdia, Senhor? A tua bondade? A tua justiça? Acaso quando parece que tu nos esqueces, tu manifestas as tuas maravilhas, Senhor? É isso que faz com que o poeta, portanto, fique tão angustiado. Eu ando aflito. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma? Por que ocultas de mim o rosto? Meus irmãos, há tantas lições, há tantas verdades. O livro dos Salmos, na verdade, é um manual de instrução para a verdadeira felicidade. O que nós aprendemos nesses 150 poemas é como adorar a Deus, como ser, portanto, aqui feliz nesta vida. O livro dos Salmos é um manual, é um compêndio de orientações para todo aquele que quer, de fato, ser verdadeiramente feliz. Então, como é que nós podemos atingir, alcançar essa finalidade de sermos instruídos e felizes com a leitura deste poema? Por que a irmã está passando por isso? Por que o crente sofre? Há tantas lições sobre sofrimento. E é o assunto mais difícil de tratarmos. Primeiro porque sofrimento não se transfere. Sofrimento só pode ser sentido por quem está sofrendo. Nós nunca deveríamos dizer a asneira de achar que alguém não está sofrendo ou de acharmos que sabemos o que as pessoas ao nosso redor estão sofrendo. A força, a intensidade do sofrimento só pode ser medida pelo que sofre. Ninguém pode compartilhar, ninguém pode medir, ninguém pode nem de longe supor que sabe o que é o sofrimento para aquele que está sofrendo. Na sua infinita graça e misericórdia, Deus nos poupa dessa consciência do sofrimento durante um período muito longo da nossa vida.
As crianças não sofrem. O sofrimento requer consciência e não apenas a experiência. Elas choram, elas sentem dor, elas podem ser maltratadas, mas essa consciência de sofrimento é algo que Deus vai nos dando à medida que a nossa natureza e a nossa consciência vão se robustecendo. O sofrimento é alguma coisa muito particular. É pertinente à alma daquele que sofre. Por isso que nós nunca deveríamos ser tão insensatos de tentar julgar o sofrimento de alguém. Ou de imaginar que nós podemos, de fato, nos comparar ao sofrimento de alguém. Não podemos. Algumas realidades da vida podem causar mais sofrimento em mim do que em você. Algumas circunstâncias da vida podem provocar mais sofrimento em alguém do que em outro. Tem a ver com o estado da alma, com a consciência da alma e como esta alma está. Há tantas verdades sobre isso, que nós vamos apenas tatear por procurar descartá-la, num certo sentido, desse texto e encartá-la em nossas almas. Talvez aquela que salta aos nossos olhos é que os piedosos sofrem neste mundo. Que piedade não é a pólice de ausência de calamidade. Os piedosos sofrem. É verdade que nós podemos sofrer por causa dos nossos pecados. Como forasteiros e peregrinos nesta caminhada, como aprendemos hoje pela manhã, passamos por aflições, sim. Somos sujeitos a mazelas, a dores, a infortúnios, a calamidades, a desastres, a desgraças. Estamos sujeitos, sim. Isso não vai medir a nossa piedade ou não. Os piedosos sofrem. Emmanuel era um piedoso. Ele conhecia o Deus no seu ser e no seu caráter. E estava farto de males, desorientado, sofrendo e pior, sem respostas de Deus. Com Deus em silêncio. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Ele pede, em primeiro lugar, que Deus veja que ele está sofrendo. Depois que Deus ouça o seu grito e que Deus faça alguma coisa, que se incline. Eis a razão porque este salmo é tão sombrio, num certo sentido. Porque todos nós queremos encontrar aqui uma frase de esperança. Nós queríamos encontrar o poeta dizendo, mas eu, Senhor, espero em Ti. Mas o que ele nos diz é, mas eu, Senhor, clamo por Ti. Queremos encontrar para o nosso próprio conforto, consolo, para a nossa própria paz de espírito, neste salmo, uma expectativa de luz, de que Deus vai agir e de que logo essa situação vai se reverter, que essas trevas vão ser espancadas, que essa dor vai ser minorada, que essas lágrimas vão ser enxutas. Mas não há aqui. Os piedosos sofrem. E às vezes sofrem a vida toda. Às vezes nascem com uma doença terrível que lhe acompanha até o caixão. Sofrem. Gemem. Sentem o peso das agruras do sofrimento que paira neste mundo sob a indignação do Santo de Deus. É verdade. Às vezes crianças já nascem com câncer terminal. Às vezes pessoas se convertem e dias depois são sujeitas a acidentes terríveis. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, era recorrente
pastor Oséias, que foi durante um tempo professor de inglês aqui, me convidaram no período da Reforma para falar na sua igreja, ali na Providência. E eu sempre ia falar a respeito das bases da Reforma, soli Deo Gloria, soli Cristo, sola Escritura, sola Gratia, sola Fide. Mas houve um momento que marcou muito a minha vida. Ele me chamou para falar, uma semana depois de uma tragédia terrível ter acontecido naquela igreja. Um irmão havia se convertido, ele e a sua esposa, recém-convertidos. E o evangelho estava no seu coração, na sua alma. E ele estava feliz com Deus. E querendo não ficar apenas com ele, com aquele tesouro precioso, ele foi até seu irmão convidá-lo para ir para a igreja. E o seu irmão desfez do evangelho. E ele o chamou de tolo. E ele disse, então deixa eu levar a tua sobrinha, minha sobrinha, a tua filha. E depois de muita relutância, o irmão deixou. E a partir daí, as escolas dominicais, ele sempre levava a sua sobrinha. Um domingo eles se acordaram e foram para a igreja, passaram na casa do irmão, pegaram a sobrinha e foram pegar então, provavelmente, o perpétuo socorro. E como era comum, a garotinha subia pela frente, eles subiam para trás para ir para o Providência. E quando eles subiram, que o carro arrancou, foi aquele desastre, aquela tragédia, aquele clamor. A garotinha escorregou e foi esmagada pela roda do ônibus. Eu fico imaginando o que é que aquele irmão iria dizer para o seu irmão. Foi buscá-la para ir para louvar ao Senhor, para adorar o Deus vivo, bom, justo, misericordioso, que faz maravilhas. E agora vai devolver um cadáver. O que fazer numa situação como essa? Onde estava o Senhor? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Não te importa que pereçamos? Onde está o Senhor? Onde estavas, ó Deus? Não ouvistes, portanto, aqui o que estávamos clamando? Não vistes o que estávamos fazendo? Eu só pude pregar sobre uma única coisa nesse dia. Sobre a cruz de Cristo. Não tinha outra mensagem a ser pregada. Porque quando olhamos para a cruz, olhamos o Deus bom, justo, prodigioso, maravilhoso, fiel ali. Porque no momento em que o seu único filho, em que ele tinha todo o prazer, estava sendo cravado na cruz, onde estava Deus? Reinando em alto e sublime trono, fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O sofrimento, ele nunca deixa de nos ensinar alguma coisa. Primeiro nos ensina que nesta vida estamos sujeitos a isso. Que como a natureza, o coração do crente geme, cheio de angústia, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Aguardando aquele lugar onde não haverá mais nem choro, nem lágrima, onde não haverá mais a morte. Nós gememos a cada dia, aguardando estarmos livres de todo esse estado de coisa. Gememos, é verdade. Os piedosos sofrem neste mundo. Mas aprendemos também que como Deus é gracioso, sabendo que podemos passar por circunstâncias como esta, em que há momentos para cânticos de lamento, sim. Há momentos do choro, há momentos da dor, há momentos do clamor, há momentos da queixa sincera diante de Deus, há momentos que perguntamos, por que, Senhor? Por que permitistes isto? Onde estavas, Senhor? Não vistes o que aconteceu? Não vês as ondas querendo nos aterrorizar? Não vê o vento soprando, Senhor? Como é que tu podes dormir? Como é que tu podes estar em silêncio numa situação como essa? A palavra de Deus provê
uma oração para os nossos momentos de perplexidade e infortúnio. Nós vamos ler o Salmo 88. É isso que vamos fazer quando, se for da vontade de Deus, formos levados para este lugar de abandono, de trevas, de esmagamento. Leiamos o Salmo 88. Na verdade, leiamos os Salmos. Eles são as nossas orações. Para aqueles momentos de alegria, nós lemos, reina o Senhor. Para aqueles momentos de pecado, nós lemos o Salmo 51. Para aqueles momentos de perplexidade, nós lemos o Salmo 88. E oramos assim e terminamos assim. Mas sabemos que o livro dos Salmos, como alguns homens piedosos já perceberam, se ele é a síntese da Bíblia, ele só tem um tema: o Senhor Jesus. Do primeiro salmo até o Salmo 150, com todas as suas doxologias, ali está Jesus. Jesus é o tema, o sentido, o conteúdo dos salmos. Na verdade, Jesus é o poeta que o compôs. E que viveu cada uma dessas experiências. É provável que nenhum ser humano consiga viver as experiências que estão no Salmo 88. É bem provável. Bem provável que Emã esteja falando de um sentimento à luz da sua condição, à luz do seu tamanho, e que aquilo era pesado demais para ele. Mas se há um lugar, se há alguém que viveu na profundidade, na intensidade, na completude dessa experiência, foi o nosso Senhor Jesus. Ele que é o tema e o conteúdo e o sentido dos salmos. Nós sabemos que ninguém foi tão atingido pelo sofrimento nesta vida como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era homem de dores, que sabia o que era padecer. Não há um filho de Adão, uma filha de Eva, que possa ter sofrido o que o Senhor Jesus sofreu. Desde a sua humilhação, desde que deixou a glória eterna e se fez carne, todo o seu ministério, as aflições, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, aquele que era perseguido de forma fustigante pelo inimigo. Não há. Ninguém foi tão atingido pelo sofrimento nesta vida como o nosso Senhor Jesus. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele foi moído. Ele foi trucidado, esmagado. Ninguém foi abandonado por Deus como ele foi. Nenhum ser humano, na mais profunda trevas, pode estar, portanto, desamparado em última instância. Mas Jesus os teve. Jesus, nos dias da sua carne, vivenciou essa experiência de ser o mais abandonado do Filho dos Homens. Ninguém conheceu a densidade e a profundidade das trevas como ele. O texto de Isaías 53 descreve isso com tanta clareza, que é algo impressionante, se não levarmos em conta que estamos diante de mais um texto inspirado. Homem de dores que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Ninguém foi mais abominável do que Jesus. Foi o único que se fez pecado. Ele personificou o pecado. Ele materializou toda a desobediência possível. Todos os pecados de todos os eleitos estavam sobre ele. De Adão até aquele último eleito que vai ser alcançado antes que a trombeta toque. Todos os pecados de todos os homens que vão ser salvos estavam sob Jesus. Todos. Não faltou um sequer. Ele era, portanto, um homem de dores. Abominável. Alguns entendem que talvez Emã estivesse passando por essa lepra. Daí, seus amigos se afastarem.
ele não poder mais conviver, nem tocar um violão com Asaf, nem uma harpa com seu irmão Etã, nem ouvir Davi escrever uma poesia para o Senhor. Mas nós podemos saber que, apesar de se sentir o mais solitário dos homens, Emã não estava só. Nós sabemos disso. Ele não estava só. Mas nós sabemos que Jesus estava. Deus meu, por que me desamparaste? Nunca houve sobre a face da terra um homem mais desamparado do que Jesus de Nazaré. Mais em trevas, profundas trevas. Nos diz que ele foi traspassado. Nos diz que ele foi oprimido e humilhado. O texto de Isaías nos diz que nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido, esmagado. Aflito, ferido e esmagado. A partir do Getsêmani, o Senhor Jesus passou a viver essas experiências que Emã conheceu de uma forma tão incompleta. Jesus. Nós não podemos dizer que Emã sofreu mais ou menos que qualquer homem, mas podemos afirmar com certeza que Emã não conheceu o sofrimento que Jesus conheceu. Não sabemos como vai ser o resto da vida de Emã. Sabemos que quando foi composto o livro dos Salmos, depois do Salmo 88 e 89, vem os Salmos do Rei. E todos eles apontam para que o Senhor reina. Reina o Senhor. Vinde, cantemos, saiamos ao seu encontro. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque grande é o Senhor. Reina o Senhor, regozije-se alegre as muitas ilhas. Reina o Senhor, tremam os povos. Celebrai ao Rei, cantai ao Rei. Era necessário. Não sabemos, portanto, aqui qual foi a experiência de Emã. Mas sabemos que essa foi a experiência do nosso Senhor Jesus. O mais abandonado, o mais aflito de todos os homens. Exatamente para nos prover o consolo e o conforto nos sofrimentos mais profundos que possamos viver nesta vida. Portanto, meu irmão, se este sofrimento ainda não faz parte do seu currículo, aleluia, que bênção, como Deus é gracioso. E se porventura for da vontade de Deus que um dia você passe por um sofrimento com essa intensidade, a única provisão que temos é olhar para o Senhor Jesus, saber que Ele sofreu dores mais profundas, aflição mais intensa, que Ele é homem de dores e que Ele está absolutamente competente e capaz para entender o nosso sofrimento, que nós podemos nos queixar a Ele e dizer até, Senhor, não te importa que pereçamos, e Ele vai entender. E nós podemos confiar que, se for da sua vontade, Ele pode minorar o nosso mal e as nossas dores a qualquer momento. Essa é a grandeza do Evangelho. É isso que nós anunciamos. Qualquer outra notícia com relação a isso não é o Evangelho de Deus. Sim, os piedosos sofrem e podem sofrer a vida toda e podem só ter consolo, saúde e paz na eternidade. Passar essa vida toda de sofrimento. É possível, sim. É possível. Mas mesmo na noite mais escura, saiba que as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Ele reina em todas as situações desta vida. Ele continua o mesmo rei. E respondendo à pergunta retórica espiritual do poeta, acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Sim. Porque Deus é Deus em qualquer circunstância. Ele pode nos fazer viver nas trevas
do sofrimento, da agrura, em paz. Ele pode fazer isso. Evidentemente, como a palavra nos diz, nós nunca deveríamos pedir essa experiência. Devemos a cada dia pedir ao Senhor que nos livre dela. Que nos livre, portanto, da aflição, da dor, do sofrimento. Que cuide, que nos cerque por trás e por diante, que sobre nós coloque a sua mão. Essa é a nossa oração. Mas se for da vontade do Todo-Poderoso, fazer como fez com Jó, que ele nos leve a lembrar de Emã e de sua poesia. E que possamos ter uma Bíblia para poder ler e trazer na mente e clamarmos: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença, a minha oração, e inclina os ouvidos ao meu clamor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Deus gracioso, Deus da palavra, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, por toda ela. Como o teu próprio Filho ensinou aos seus discípulos, a Escritura está plena dele. Na lei, nos profetas e nos salmos, encontramos o Senhor Jesus. Sua natureza, seu ser, sua obra, sua fidelidade, sua bondade, sua justiça, seus prodígios e suas maravilhas. Queremos, Senhor meu Deus, te agradecer por termos tamanha provisão de graça, tamanha provisão de salvação, de livramento para o nosso desespero, para a nossa desesperança. E podemos, com fé, afirmar que, embora abatidos, não estamos esmagados, Senhor. Embora perplexos, não estamos desorientados. Que a tua palavra é luz e é lâmpada, e o teu Espírito nos revela a cada dia as maravilhas da tua vontade, da tua revelação. Ser gracioso, Senhor. Consola, conforta os aflitos. Aqueles que estão anos e anos suportando o peso, Senhor meu Deus, da dor, da doença, do sofrimento. Dá-lhes a provisão da fé, dá-lhes a provisão do conforto, como só tu podes fazê-lo, Senhor. Quanto a nós, ó Deus, dá-nos um coração que se dispõe a receber de ti todas as coisas. Mas dar-nos, Senhor meu Deus, também essa graça tão preciosa de termos a santa liberdade de derramar diante de ti a nossa alma e de trazer diante de ti as nossas queixas. E nós fazemos isso porque tu conheces a nossa natureza. Mas nós fazemos isso porque nós conhecemos o teu poder, Senhor. Conhecemos a tua bondade, conhecemos as tuas maravilhas e não temos outro Deus a quem recorrer. Nos socorre, nos ajuda, nos abençoa, nos conduz. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos.